Você já ouviu falar em teorias da conspiração que pareciam absurdas demais para serem verdade? Muitas delas foram ridicularizadas, tratadas como delírios ou ficção. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas teorias, por mais inacreditáveis que fossem, acabaram sendo confirmadas por documentos oficiais e investigações independentes? Ao longo da história, governos, corporações e organizações poderosas já esconderam segredos chocantes do público. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nas teorias da conspiração que acabaram se tornando reais. Mas se prepara, porque a verdade pode ser mais assustadora do que qualquer teoria. Mas antes de começar o vídeo, já deixa teu like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e inscreva-se se não for inscrito. Isso ajuda demais o canal a crescer. Meu nome é Leandro e seja bem-vindo ao canal Curiosidade Renovada. Bora lá? O experimento Tuskegee. Testes cruéis em humanos. Imagine um estudo onde os médicos observam pacientes doentes sem fornecer tratamento adequado, mesmo sabendo que há uma cura disponível. Isso aconteceu de verdade nos Estados Unidos com o experimento Tuskegee, entre 1932 e 1972. Centenas de afro-americanos foram infectados propositalmente com sífilis e nunca foram informados sobre sua condição real. Eles foram usados como cobaias para estudar os efeitos da doença a longo prazo. Mesmo depois que a penicilina foi descoberta como cura, os pesquisadores se recusaram a tratar as vítimas. O escândalo só foi revelado depois de 40 anos, quando os jornalistas expuseram os documentos. O governo dos Estados Unidos foi forçado a reconhecer os crimes e indenizar os sobreviventes e suas famílias. Essa conspiração levantou questões sérias sobre ética médica e racismo institucionalizado. Operação Northwoods, o plano de auto-atentados. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos estavam desesperados para derrubar o governo comunista de Fidel Castro em Cuba. Para isso, altos funcionários do Pentágono elaboraram um plano chocante, Operação Northwoods. A ideia era organizar ataques terroristas dentro dos Estados Unidos e culpar Cuba, assim criando um motivo legítimo para invadir o país. O plano envolvia sabotagem, explosões e até o sequestro de aviões comerciais, colocando a culpa no governo cubano. Felizmente, o então presidente John Kennedy rejeitou a proposta e ela nunca foi executada. Décadas depois, documentos desclassificados comprovaram que essa conspiração realmente existiu. Projeto MKUltra, o experimento de controle mental. O que aconteceria se o governo tentasse controlar a mente das pessoas? Nos anos 50, a CIA lançou o projeto MKUltra, uma operação secreta que realizava experimentos com LSD, hipnose e privação sensorial para tentar manipular a mente humana. Cidadãos comuns foram drogados sem consentimento e os resultados foram devastadores. Alguns participantes tiveram danos psicológicos irreversíveis. O projeto foi encerrado em 1973, mas só veio à tona anos depois, quando documentos vazaram e revelaram detalhes perturbadores. O MKUltra provou que governos podem ir muito além dos limites éticos para alcançar seus objetivos. Operação Paperclip, a recrutação de cientistas nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos iniciaram uma operação secreta para recrutar cientistas nazistas e utilizá-los em seus programas militares e aeroespaciais. Chamado de Operação Paperclip, o projeto trouxe mais de 1.600 cientistas alemães para trabalhar nos Estados Unidos. Entre eles estava o Wernher von Braun, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento dos foguetes que levaram o homem à Lua. O problema, muitos desses cientistas estavam diretamente ligados a experimentos humanos e crimes de guerra. Durante anos, o governo americano negou qualquer envolvimento.
mas documentos desclassificados comprovaram que a operação de fato existiu. O Projeto Manhattan, a bomba atômica secreta. O Projeto Manhattan foi um dos maiores segredos do século XX. Enquanto o mundo estava mergulhando na Segunda Guerra Mundial, cientistas trabalhavam em segredo no desenvolvimento da bomba atômica. Nem mesmo o vice-presidente dos Estados Unidos sabia do projeto antes de assumir a presidência. O público só soube da sua existência quando Hiroshima e Nagasaki foram destruídas pelas bombas em 1945. Após a guerra, documentos revelaram que os líderes americanos já sabiam do potencial destrutivo das armas, mas optaram por usá-las mesmo assim. Esse caso levanta questões sobre éticas militar e os limites da ciência. O escândalo de Watergate. Quando começaram os boatos de que o governo estava espionando adversários políticos, muitos acharam que era só mais uma teoria da conspiração. Mas em 1972, jornalistas revelaram que a equipe do presidente Richard Nixon organizou a invasão do Comitê Nacional Democrata para coletar informações sigilosas. Um grupo de homens foi preso invadindo o edifício Watergate, sede do Partido Democrata, e investigações subsequentes mostraram que eles estavam ligados diretamente à campanha de reeleição de Nixon. A conspiração envolveu grampos telefônicos, suborno de testemunhas e até tentativa de obstrução da justiça. À medida que mais provas surgiam, ficou claro que Nixon sabia de tudo e tentou encobrir o escândalo. O caso chegou ao Congresso e, diante da ameaça de impeachment iminente, Nixon se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a renunciar ao cargo. Em agosto de 1974, Watergate deixou uma marca profunda na política americana, sendo um exemplo claro de como o poder pode ser corrompido quando não há transparência. A vigilância em massa da NSA. Antes de 2013, se alguém dissesse que o governo estava espionando suas mensagens e ligações, poucos acreditariam. Mas então veio Edward Snowden, ex-funcionário da NSA, que vazou documentos mostrando que agências de inteligência estavam monitorando milhões de pessoas ao redor do mundo, sem consentimento. As revelações incluíam programas como Prism e XKeyscore, que coletavam e analisavam dados de usuários de grandes empresas de tecnologia como Google, Facebook e Microsoft. A exposição do esquema gerou debates sobre privacidade digital e levou governos a reformular leis de vigilância. O envenenamento pelo FBI, a tentativa de silenciar ativistas. Na década de 60, o FBI monitorava constantemente líderes dos direitos civis e opositores do governo. Programas secretos foram criados para desacreditar, sabotar e até eliminar figuras públicas que desafiavam a ordem estabelecida. Algumas investigações revelaram que ativistas foram perseguidos, vigiados e até intoxicados propositalmente para enfraquecer seus movimentos. Documentos liberados décadas depois provaram que essa conspiração não era apenas paranoia. Esses casos provam que às vezes a realidade pode ser mais assustadora do que a ficção. Será que outras teorias da conspiração de hoje também podem ser verdade? Conta pra gente nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E também aproveita e ativa o sininho para você não perder mais mistérios e histórias intrigantes como essa. Beleza? Obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Valeu!